Fala aí, tudo bom? Meu nome é Gabriel Porto e no vídeo de hoje eu vou te passar a atualização da minha carteira pública, 1 milhão em fundos imobiliários, atualização para esse mês de fevereiro de 2022. Então vamos lá para a tela do meu computador para eu te mostrar. Aqui a gente já está com a minha planilha de controle financeiro aberta, essa aqui que é a minha planilha nova e atualizada, e em breve você também terá a possibilidade de utilizar uma planilha profissional como essa também. Basta me seguir lá no Instagram, @fundosimobiliariosfis, que por lá eu vou te falar quando ela estiver pronta para ser utilizada aí por vocês também. Então, essa planilha ela tem algumas abas e a aba que a gente de fato utiliza aqui para preencher as nossas movimentações, seja de compra, de venda e de dividendos, é aqui na aba de movimentações. Vocês podem perceber que a minha já está bem preenchida, que eu trouxe aqui dados de uma outra planilha para cá, já coloquei dados de janeiro e já coloquei dados de fevereiro. Então, só para mostrar aqui para vocês, aqui eu coloquei dados de compra e dados de dividendos também que eu recebi dentro dessa planilha. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a carteira, como é que essa planilha está dividida, tá? Atualmente, essa carteira aqui está com patrimônio na casa de 293 mil reais. Eu tô falando aqui, o dia que eu tô gravando o vídeo é o dia 23 de fevereiro, tá? E ela aqui continua com 20 ativos dentro dela. Se a gente olhar aqui na aba de resumo, a gente vai perceber que essa planilha é uma planilha que está bem diversificada em segmentos, ainda seguindo aquela estratégia que eu sempre trouxe de ter uma carteira de fato bem diversificada e que acompanhe o meu perfil de investidor, que é aquele perfil de investidor moderado. Por isso que eu tenho uma parcela maior em fundos de tijolo, que são aqueles fundos que têm mais contratos atípicos, que têm uma segurança e uma previsibilidade no recebimento de dividendos maiores, e eu tenho uma porcentagem relevante, né, mas menor em fundos de papel e fundos de desenvolvimento, tá? Então, atualmente ela está com 34% em galpões logísticos, que é um segmento que eu gosto muito e que eu vejo com muito potencial ainda de se expandir ainda mais no Brasil nos próximos anos aí. 30% em recebíveis imobiliários ou fundos de papéis, né? É a mesma coisa, tá? Algum outro segmento também que eu curto muito e que atualmente está trazendo os maiores dividendos. Ele consegue repassar a inflação de maneira mais rápida e direta do que os fundos de tijolo, e esse é um ponto super positivo aí dos fundos de papéis, né? Então eu gosto muito desse tipo de segmento. Shopping e varejo, 15%, ok? Então é um segmento aí de shopping de varejo, eu tenho 15%. Híbrido, que aqui vai entrar o KNRI, que é um fundo que tem galpão, laje, vai entrar também o Tegar aqui dentro dele, que o Tegar, mesmo sendo um fundo de desenvolvimento, tem algumas partes de papel ali dentro dele, então ele fica aqui na parte de híbrido, 11%, 4% em educacional, que é o RBED11, 2% em agronegócio, que é o RZTR11, fundo aí de terras agrícolas, também que eu estou aumentando minha exposição a ele, é um segmento que eu curto muito e eu vejo que tem um potencial de se expandir dentro do mercado de fundos imobiliários muito grande, né? O agronegócio hoje no Brasil já representa aí 30% do PIB nacional, e ter esse segmento também dentro dos fundos imobiliários, na minha visão, é de extrema importância. E para fechar, lajes corporativas ou lajes comerciais com 4% aí da carteira. Segmento também que foi muito denegrido pela pandemia, né? Um segmento que está em ampla recuperação, principalmente as lojas corporativas aí na cidade de São Paulo. Então tem aí 4% aí das lajes comerciais. E aqui abaixo, né, a diversificação por fundo imobiliário, como eu disse para vocês. A minha grande posição aí está em galpão logístico, mas eu também tenho em fundos de papéis. O fundo que eu tenho mais patrimônio atualmente é o HGLG11, eu tenho 12% da carteira concentrada nele, porque eu participei da última oferta pública dele. E nessa última oferta pública eu consegui algo em torno de 150 cotas, eu ainda estou distribuindo a carteira, então ele já representou 14%, hoje ele é apenas 12%, porque eu aproveitei uma oportunidade naquele momento de pagar na casa de R$160 na cota de HGLG, por isso que eu acabei concentrando a minha carteira dentro dele. Mas todos os outros fundos imobiliários, vocês podem perceber aqui que eles possuem menos de 10% da concentração, né? Depois do HGLG,
Tem o IRDM como a segunda maior posição com 9%, depois o DEVA com 8%, BRCO, fundo de galpão, com 7%, FIB, galpão também, com 6% e por aqui adiante, tá? Então, vocês podem perceber que é uma carteira também extremamente diversificada, apesar de ser uma carteira bem grande, é uma carteira bem diversificada e o intuito, a ideia dentro dela é de fato manter esses 20 ativos. Eu também não quero aumentar mais a quantidade de ativos dentro dessa carteira e também a minha ideia é manter uma proporção aí de no máximo 10% para cada um desses ativos. Fechou? Agora vamos olhar a questão dos dividendos, né? O que essa carteira já me distribuiu de resultado aí no mês a mês. Nessa nova planilha eu apenas coloquei os dividendos recebidos no mês passado, em janeiro, e os dividendos recebidos aqui nesse mês de fevereiro. Para a gente dar uma olhada nela, né? A gente vai perceber aqui esses dois dividendos, o dividendo de janeiro e o dividendo de fevereiro. Para lembrar, o dividendo de janeiro é referente ao resultado de dezembro e o resultado de dezembro é um resultado de fechamento de semestre. Por isso que o resultado de janeiro e de julho, né, que são os dois fechamentos de semestre aí, tendem a ser maiores do que o restante do ano, né? Então muita gente me perguntou, Gabriel, por que o XPML? Por que o XPLG? Porque vários fundos imobiliários distribuíram menos dividendos em fevereiro do que distribuíram em janeiro. Exatamente por isso, porque o dividendo de janeiro e o de julho, ele representa um fechamento de semestre. Então tudo que o fundo tiver em caixa, ele tem que distribuir nos fechamentos de semestre aos seus cotistas. Lembrem-se que fundo imobiliário tem que distribuir 95% pelo menos do lucro no fechamento do semestre, beleza? Por isso que isso acontece. Então, a minha carteira, mesmo tendo um patrimônio maior no momento atual, ela acabou tendo um resultado em dividendo menor esse mês de fevereiro em relação ao mês anterior. No mês anterior, essa carteira me rendeu cerca aí de 1% de dividendo, uma carteira de perfil moderado me rendeu cerca de 1% de dividendo, me rendendo algo em torno de R$ 2.749 em dividendo, né? Eu fechei o mês anterior com mais ou menos isso, entre 270 e 280 mil reais em patrimônio. Esse mês, essa carteira aqui vai distribuir em dividendo R$ 2.433. Para uma carteira com patrimônio menor do que 300 mil, né, ela já está rendendo aí mais de 0,8%. Então tá super dentro aí do padrão que a gente espera para uma carteira de perfil moderado, que tem aí uma porcentagem maior em fundo de tijolo, né? Mais de 60% aí em fundo de tijolo e o restante em papel e desenvolvimento. Ela está super de acordo aqui com o que eu espero, tá? Relação à oscilação de patrimônio, outra coisa que a galera me pergunta muito, né? E aí, Gabriel, como é que fica essa questão? A carteira está no negativo, mas você está recebendo dividendo, né? Isso para você muda algo? Como é que você se posiciona em relação a isso? Atualmente, essa carteira aqui está com um patrimônio oscilado em menos 7%, né? Um patrimônio que já chegou a ser até menos 20%, lá no início da pandemia, ela já chegou a ser até mais 5, mais 10. Então, assim, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, ao longo da sua carreira, da sua trajetória aí como investidor, isso de fato vai acontecer. Você vai ver a sua carteira de fundos imobiliários oscilar em momentos negativos e em momentos positivos. Outra coisa também, lucro e prejuízo, pessoal, em relação a patrimônio, a gente sempre tem que lembrar que só existe no momento da venda. Se a minha carteira hoje está no negativo e eu vendê-la, eu vou sair no prejuízo em patrimônio. Mas se ela está no negativo hoje e eu não vender, né, deixar para um momento mais oportuno e eu fazer a venda, por exemplo, no positivo, eu vou estar lucrando em relação a ela. Então, assim, lucro e prejuízo em patrimônio só é, de fato, na hora da venda. E outro ponto, quando a gente investe em fundo imobiliário, no fim a gente está investindo em imóvel. Uma valorização patrimonial em imóveis, pessoal, a gente tem sempre que lembrar, pelo menos aí no médio prazo, tá? No médio ao longo prazo é que a gente vai ter, de fato, ganhos em patrimônio para imóveis. Então, o investidor de fundo imobiliário tem que ter essa cabeça aí de longuíssimo prazo mesmo. Em momentos como o de agora, né, que o mercado teve uma queda e tal,
eu aproveito as oportunidades, né? A gente tem que sempre que entender o porquê, qual o real motivo do nosso fundo imobiliário ter caído. Foi algo que aconteceu dentro do fundo ou é algo geral que está atingindo todo o cenário de investimento que inclui os fundos imobiliários? Se é algo geral, como é o caso que está acontecendo, e é o que eu enxergo para todos esses fundos que tem aqui dentro da minha carteira, eu enxergo isso como uma oportunidade. É um momento que, de fato, eu não posso parar de investir, eu tenho que aproveitar esses preços, porque eu sei que quando o ciclo financeiro mudar, Selic começar a cair e a bolsa, mais uma vez, voltar a subir, eu vou ter altos rendimentos em relação ao patrimônio. Vai ser um momento que eu possa até pensar em me desfazer de alguns fundos imobiliários, até colocar mais o pé no freio em relação aos investimentos e criar reserva de oportunidade, né? Então, assim, esse momento é um momento realmente de compra, um momento totalmente diferente. Quando o mercado estiver subindo, vai ser um outro cenário no qual eu posso até pensar em diminuir as minhas compras mesmo. E o investidor de fundos imobiliários tem que pensar dessa forma, tá? Patrimônio vai oscilar e o que de fato importa para a gente no fim das contas é a renda passiva e mensal. Beleza, pessoal? Então essa foi a carteira aí, 1 milhão em fundos imobiliários. Deixa aqui abaixo seu like, seu comentário, o que você quer ver aqui no nosso canal. Valeu, até mais, até logo.